Olá pessoal, sou o Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E hoje eu vou falar de um ato criminoso que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer contra as tribos indígenas do país, tá? Ele quer reduzir as demarcações de terras indígenas para a agricultura, os grandes ruralistas, e para garimpeiros, né, invadirem terras indígenas, né? Pois, segundo ele, né, os índios têm muita terra, né? Lembrando que o índio, né, quando os portugueses chegaram aqui, eles habitavam o litoral, né? Ao longo de 500 anos, de 6 milhões de índios, hoje tem pouco menos de 1 milhão de índios, né? E eles estão no interior do norte, do nordeste, né? E Jair Bolsonaro, né, para beneficiar os grandes agricultores, os grandes ruralistas, né, apoiados pela ministra Tereza Cristina, né, querem mudar a demarcação das terras indígenas, facilitando, né, produção agrícola e o garimpo nas terras, né? Ele diz que o índio tem muita terra. As demarcações indígenas no Brasil hoje somam aproximadamente 13% do total de terras, né? Mas, para se ter uma ideia, 1% dos grandes ruralistas do país detém 50% de toda a área agriculturável do país, né? 47% possuem menos de 10 hectares. Tem fazendas que têm estrada de 800 quilômetros, né? E mesmo assim a bancada ruralista quer mais terra, né? 47% tem apenas 10 hectares, que são os produtores da agricultura familiar, né? O governo, né, para os grandes fazendeiros, ele aplica do orçamento do Ministério da Agricultura 40% de toda a verba para 700 fazendeiros, né? E milhares de fazendeiros da agricultura familiar, apenas 12%, né? Né? Essa tomada das terras indígenas é para beneficiar grandes agricultores, não as pessoas do movimento Sem Terra, que no próximo vídeo eu vou gravar, que o Carlos Bolsonaro apresentou um projeto que transforma sindicato em criminoso, né, movimentos sociais em criminoso e outras coisas mais, né? Os grandes proprietários rurais, né, inclusive têm trabalho escravo, né? Ameaça e assassinato a lideranças sociais e indígenas são constantes, né? Quem não se lembra de Doris Tang, né, uma freira norte-americana que tinha pastoral da terra, ela ajudava os índios a se organizarem, ela foi assassinada e colocada de bruço nua, numa tremenda crueldade, tá? 729 ruralistas, né, que detêm esses 50% de terras, eles devem para a União 200 bilhões de reais e não pagam, porque a bancada ruralista não permite, né? Não sei porque o povo vota, mas a bancada ruralista no Congresso é uma das maiores bancadas, né? Outra coisa que eles não combatem, né? Eles chamam os sem terra de terrorista, né? Por reivindicarem o direito à propriedade, né? Mas eles não combatem os grileiros de terra. Por exemplo, o Acioli, que é o maior grileiro do mundo, né? Ele roubou terras públicas
de 6 milhões de hectares, né? E nunca foi preso. A J. Varela, né, que é um outro grande grileiro de terra, em um ano ele derrubou uma área, né, do tamanho do município de Belo Horizonte, utilizando trabalho escravo. Né? Ganhou 2 bilhões de reais e nunca foi preso. Né? O ano passado houve um aumento de 150% na invasão para garimpo nas terras indígenas, né? Que Jair Bolsonaro defende. Né? Ele diz, né, que o agronegócio gera emprego. É mentira. O agronegócio é todo maquinado. Não gera emprego, não gera divisas para o Brasil. Eles apenas produzem, exportam e nem abastecem o mercado interno. Né? E aí o Jair Bolsonaro alega que se não houver essa redução das terras indígenas, vai haver aumento no preço dos alimentos, né? É uma tremenda falácia. Por quê? Porque Jair Bolsonaro, né, desmonetizou a agricultura familiar, que era responsável por 70% de toda a alimentação que o povo brasileiro comia. Né? Ele acabou com os estoques regulatórios de alimentos. Por exemplo, o estoque regulatório teve em todos os governos. Quando o preço estava baixo, o governo adquiria. Quando o preço subia, o governo colocava no mercado para regular o preço. Né? Eles acabaram com os estoques regulatórios. Né? Eles não fazem reforma agrária para ampliar a capacidade, né, dos pequenos agricultores de produzir. Né? E ele diz, né, que o preço do alimento vai aumentar porque vai ter menos oferta. Não é porque a agricultura vai deixar de produzir. Né? É devido ao aumento do preço do petróleo, da energia elétrica, né? Que o consumidor repassa. Né? Aliás, o produtor repassa para o mercado repassa para o consumidor. Né? Os ruralistas são favoráveis. Né? Esse livro aqui, Partido da Terra, né, explica por que não acontece, Alceu Colares, por que não acontece a reforma agrária. Né? Vamos, né, o marco regulatório defendido pelo governo Bolsonaro é que o índio só terá direito à terra se ele estiver lá desde a promulgação da Constituição de 88. Só que os grandes fazendeiros brasileiros começaram a ser beneficiados com grandes propriedades de terra desde as capitanias hereditárias. Em 1850, D. Pedro II beneficiou uma série de fazendeiros do interior de São Paulo, né? Mas eles não são prejudicados. Né? Ele diz, né, que o índio tem que viver em sociedade. Né? Ele não respeita, né, os portugueses chegaram por último aqui. Né? Os índios têm que ter o espaço dele. Ele diz que os índios têm que trabalhar como qualquer um, né? E tem que ser tratado como seres humanos. É a desculpa para roubar a terra indígena. Né? Mas o índio não é acostumado a trabalho compulsório, como o homem que veio da Europa. O índio, quando está com fome, ele pesca, ele caça. Né? O índio, né, também nos anos 70, né, eu falei do AJ Vilela, o pai dele, na ditadura militar, né, numa tremenda crueldade, distribuiu brinquedos de uma tribo indígena, né, com varíola. Matou toda a tribo indígena para roubar a terra. Né? Os militares, quando passaram a Transnordestina, no meio do Nordeste, né, teve resistência indígena e os militares mataram mais de 10 mil indígenas. Né?
o índio, né, ele foi exterminado gradativamente, desde a chegada de Cabral aqui, né, não só por assassinatos, mas os índios não tinham anticorpos para as doenças trazidas pelos europeus, né? E isso foi percebido, por exemplo, se um homem branco entrasse numa tribo gripado, ele matava toda a tribo indígena. Quem percebeu isso foram os irmãos Vilas Boas, que criaram o Parque Nacional do Xingu para isolar os índios. Eles não podem conviver em sociedade, eles não são acostumados a trabalho compulsório, foram escravizados até 1634, mas era difícil escravizar o índio porque ele fugia, não é? E eles têm que viver no lugar deles. Eles alegam, por exemplo, que o índio tem péssimas condições de saúde. É culpa de quem? Né? Nas tribos indígenas existia médico cubano. Quem expulsou os médicos cubanos? Foi Bolsonaro. Né? Então, é um ataque claro, né, às reservas indígenas, que os índios fazem o quê? Eles preservam a natureza, né? É diferente dos grileiros de terra, dos garimpeiros, né? O massacre de Eldorado dos Carajás, por exemplo, praticado por garimpeiros contra índios, matou 17 índios, inclusive bebês a facadas. Né? Chico Mendes foi morto porque defendia, né, a não derrubada da floresta. Francisco Julião, né, foi morto pela ditadura militar porque defendia a não agressão ao meio ambiente. E por aí vai. Né? Então, nós temos um governo, desde de Dom Pedro I, que facilita a elite econômica, né? E prejudica os mais pobres. E, por fim, o Brasil ainda hoje tem uma área do tamanho do estado do Paraná de terras devolutas, né, que poderiam ser utilizadas para a reforma agrária. E por que não acontece? Porque a bancada ruralista de fazendeiros, né, vão roubando essas terras públicas aos poucos para ampliar os seus negócios e não dar oportunidade para quem quer produzir, né? A alegação hoje que as terras indígenas são improdutivas, né? E que o índio tem que ser integrado na sociedade, né? Que é totalmente contrário. O homem branco só levou para os indígenas cachaça, crack, cocaína, prostituição. Por que os índios têm que se misturar com os homens brancos, né? Deixem eles lá, não mexam nas demarcações indígenas, né? E os grandes ruralistas já têm muita terra, né? E eles não dão benefício nenhum para o país, né? Pelo contrário, eles dão benefícios para eles próprios, né? Imaginem, por exemplo, né, Blairo Maggi. Blairo Maggi tem milhões de hectares. Para que ele quer mais? Né? E muitos fazendeiros ainda, né, ameaçam e expulsam pequenos colonos, né, tribos indígenas através de capangas para poder se apropriar ainda mais de terras. Né? Quem é favorável a isso? Né? Eu vi o Augusto Nunes, jornalista, dizendo que os índios fizeram uma baderna, né, no Palácio do Planalto, protestando, né, contra o governo Jair Bolsonaro, né? Mas ele não fala, né, que aumentou em 150% a invasão de garimpeiros defendidos por Jair Bolsonaro nas terras indígenas, né? A terra primeiro é do índio, depois é dos brasileiros, né? Então respeite-se esse espaço. São muitas coisas loucas que acontecem nesse governo. Na próxima gravação, eu vou falar sobre um projeto de lei do Carlos Bolsonaro que criminaliza movimento sem terra, movimento sem teto, sindicatos, movimentos sociais, criminaliza o comunismo, mas não criminaliza
né, os milicianos, as rachadinhas e os crimes praticados contra a família Bolsonaro. Né? O brasileiro não pode ter liberdade de opinião, coisa que nunca houve na história do Brasil. Né? Ele se baseia em falsas acusações porque ele é um verme, nunca leu sobre comunismo, né? E diz, né, que tem que se proibir, e diz que a pena para quem falar sobre comunismo seria de 9 a 15 anos. Ele é um retardado, um verme, né, um inútil, né, que só serve para espalhar terror. Tá? Até a próxima.